Bem-vindos ao 10º Liberais à Margem com TAP, Trapalhadas do Chega e um Portugal de Futuro. Eu sou o Mauro Santos. E eu sou a Lina Colacova. Bem, para celebrar o nosso 10º Liberais à Margem, parece que voltámos ao início e temos outra vez Pedro Nuno Santos e a TAP numa embrulhada sem nome. Isto anda tudo em círculos. Basicamente, quer dizer, nesta tentativa de publicamente ir ganhando um processo judicial, parece que afinal a senhora Christine Widner não trabalhava para a TAP. Ou pelo menos não trabalhava legalmente. A famosa expert convidada e tão elogiada passou de 8 a 80 e agora é uma ilegal. Sim, mas segundo consta, os princípios do acordo de contrato de trabalho foram celebrados entre as duas partes, sabendo, sobretudo, aqui que o Estado tem maior responsabilidade no cumprimento do Estatuto de Gestor Público. O que é que achas deste timing? Porque eu lembro-me que quando a Christine Widener tinha falado que vai pedir uma indenização, eu lembro-me o PS ter dito claramente que vão garantir que ela não receberá nada. Sim, nós agora esta semana até tivemos um episódio engraçado que foi o mesmo PS que tinha cantado umas loas fantásticas àquilo que eram os resultados da TAP, dizer que agora afinal os resultados eram naturais porque tinha havido um crescimento generalizado na indústria da aviação, e soma-se a isto esta pequena cereja no topo do bolo, que é a dúvida relativamente à legalidade da contratação. Mas quem é que assinou o contrato com o senhor? Ela assinou o contrato sozinho? Não faz sentido. E andaram a comunicar e a tê-la em reuniões sem ter uma base legal. E a pagar-lhe um salário no limite. Pois, e vínculo contratual pelo meio. Isto basicamente é a tentativa do PS colocar neste momento na opinião pública um sentimento de confiança que o processo poderá ser ganho, o que me continua a suscitar sérias e fundadas dúvidas, e por outro lado, trabalhar para ganhar de alguma forma esse processo. De forma não muito bonita, sobretudo, e parece-me que eticamente que me deixa bastantes dúvidas, mas é o que é, e vamos aguardar, porque de certeza que vão haver mais episódios desta novela com aviões e confusões. Sim, eu acho que a questão da TAP ainda vai dar muito que falar. Infelizmente é tudo mais do mesmo, é a má gestão do início até ao fim, só que é uma cebola de má gestão em que cada nova camada dá um dito por não dito, dá um feito por não feito, andam para trás e para a frente na tentativa de se desculpar e limpar aqui as suas responsabilidades, típico também do Pedro Nuno Santos, pelo menos do registro que nós temos visto. Eu gostava só de deixar aqui um parênteses final, que é, eu gostaria de ver o que é que seriam os comentários daquela ala esquerda mais trabalhista do Partido Socialista relativamente a este modelo de tratar um ex-funcionário. Exato. Deixo só no ar. Disto, passamos para aquilo que foi a semana passada a Convenção Nacional do Chega, que parecia uma festa de Natal, só faltavam as barbas brancas ao André Ventura. Sim, houve várias propostas e parecia mesmo que andavam aqui numa lotaria infindável a oferecer pensões iguais ao salário mínimo, o fim do IMI, o fim do IUC, uma panóplia de propostas que não têm depois nenhum suporte, nenhuma explicação de onde se vai buscar esse dinheiro. A grande questão é, por um lado, reduz-se brutalmente os impostos, por outro lado, aumenta-se brutalmente a intervenção e o peso do Estado Social. Sim. E estas coisas têm que ser sempre equilibradas. Pronto. Se tu, por um lado, queres reduzir impostos, por outro lado, tens de fazer uma melhor gestão do uso do dinheiro público. Por outro lado, só consegues fazer um crescimento e a aplicação no Estado Social decente, havendo crescimento económico e o suporte. Basicamente, para o Chega, é possível gastar cerca de 12, 13 mil milhões de euros em 4 minutos de promessas, que foi isto. E aquele Chega que diz que quer ser menos intervencionista na economia e ter menos peso do Estado na vida económica da sociedade, nitidamente acaba por cair por terra. Não, quase. Porque este tipo de propostas só é possível com um Estado que se meta na economia
como um polvo Sim, que irá aliás, tudo. o Chega quer ter ainda mais presença de Estado na economia que a própria esquerda. E quando o André Ventura diz que vai, por exemplo, financiar a questão das pensões deixando melhor os bancos e que os bancos vão ter que pagar os créditos de habitação às pessoas. A grande questão é que ele está a usar o mesmo dinheiro para as duas coisas, que é, basicamente, ele diz que os lucros dos bancos vão servir para pagar o crédito à habitação das pessoas, basicamente os juros, os bancos vão ficar sem lucros, e por outro lado diz que taxar esses lucros vai permitir aumentar as reformas. Eu sair de casa com uma nota de 20 euros só consigo comprar um casaco, não dá para pagar duas vezes um casaco com a mesma nota. É tudo uma irresponsabilidade, é tudo uma tontice. O problema depois é que nós temos uma faixa muito grande de pessoas na nossa sociedade com pouca literacia financeira e que acabam por tomar estas medidas como boas ou como possíveis, criando nas pessoas uma frustração e uma revolta ainda maior. Basicamente, aqui André Ventura, não lhe chegando já a cavalgar as revoltas que existem e que se justificam, tenta criar novos fatores de revolta, porque é a única coisa que ele pode conseguir com isto. Eu vou pegar ainda mais nesse assunto um pouco mais adiante, depois nas nossas rubricas finais, mas eu entendo que, por exemplo, a questão da corrupção é um problema efetivamente que o país tem. E o combate, estima-se, acho que a última estimativa que temos é de 2018, em que estimava-se a parte de corrupção em cerca de 18 mil milhões de euros. Juntas aí corrupção e economia Correto. informal. Agora, não há base, não há um botão mágico dizer não, espera, agora a corrupção nós não queremos. E de repente aparecem 18 mil milhões no Estado, nas contas do Estado. É possível de uma forma, porque o André Ventura acredita que é possível um modelo de sociedade em que haverá um fiscal do Chega a cada esquina. Exatamente. Aquele partido que diz que se quer meter menos na vida das pessoas, ambiciona meter-se mais, criá-las mais dependentes e, no limite, criar uma panóplia tão grande de fiscalização e de vigilância do Estado sobre o cidadão que eu não sei se não iremos ter no quarto de cada português um fiscal do coito nomeado pelo Chega. Porque é isto que o Chega quer, é isto que o Chega é um partido estatista, intervencionista e que quer meter-se na vida das pessoas, da economia à mesa. Eu não sei se não quer chegar à cama também. Mas a verdade é essa, eu acho que para o Chega a situação ideal seria dividir a população ativa a meio e em que uma metade iria supervisionar a outra. Nós já tivemos o aumento de funcionários públicos com PS e parece que o Chega agora quer contratar metade da população ativa para supervisionar a outra metade da população ativa. E as medidas, eu fui tentar fazer aqui umas contas e também pesquisar um bocadinho sobre o assunto. As medidas que eles propõem em relação à eliminação do IMI, o fim da IUC, isso são mais 11 mil milhões de euros. Portanto, estamos a falar já com toda a parte das pensões são 7 mil milhões. Exatamente. Depois querem também a parte das pensões. E só o orçamento para isso é mais do que o dos Ministérios de Educação ou de Infraestrutura. São 4% do PIB. Exatamente. E depois ainda se gabam que apresentam imensas propostas. As propostas deles não vêm fundamentadas. Também na última sessão legislativa eles dizem que foram os que apresentaram mais propostas. Nenhuma foi aprovada. Algumas delas copiadas do Bloco de Esquerda, é preciso se dizer. Até com o logo e tudo. Portanto, sim, efetivamente eles apresentam propostas, mas não têm fundamento. Ou vão copiar, ou então são medidas simplesmente populistas, sem uma base, à caça do voto. Bem, passando de medidas que não fazem sentido a ninguém, vamos falar daquilo que são, pelo menos, as linhas programáticas da Iniciativa Liberal, que já são conhecidas. E, sem dúvida nenhuma, temos aqui uma visão de um Portugal que funcione, um Portugal que cresça e de um Portugal que seja mais livre. E quando se fala de Portugal a crescer, fala-se de IRS e de IRC. Necessitam os dois de uma grande revisão. O IRC, sobretudo o IRC, tem que deixar de ter este caráter punitivo que leva a que muitas empresas se mantenham pequenas na tentativa de sobreviver ou que então se vão criando outras empresas ao lado para
para reduzir basicamente aquilo que é a dimensão da sua tributação, não criando empresas com a dimensão e com a capacidade de proteção que uma grande empresa tem. Numa tempestade ninguém quer estar num barco pequeno, isto é transversal. Sim. Uma reforma séria do IRS que precisamos de uma vez por todas que o fruto do nosso suor deixe de brotar nas mãos de um Ministro das Finanças socialistas. Um Portugal a funcionar, isto desde logo no modelo da saúde, em que a sua saúde é efetivamente a grande proposta que reforma a maneira como o Estado e as pessoas se relacionam na prestação de cuidados de saúde. Uma ideia de uma escola que seja uma escola de escolha, em que haja escolha da escola para ser gerida e haja escolha do aluno para escolher a escola que melhor lhe interessa. Uma visão para a habitação que permita efetivamente que se criem mais oferta de habitação e que se respeite a propriedade de cada um. E é isto que o país precisa. São reformas sérias, sustentadas, que têm, como é óbvio, algumas delas o curso do tempo normal para poderem ser aplicadas, mas é deste discurso que o país precisa. Nós não precisamos de continuar a falar constantemente com os acenos de soluções de bala de prata para as coisas que não existem. Deixar de achar que é o Estado per si que vai melhorar as condições de vida dos portugueses e criar-lhes um conforto material que nunca conseguiu criar. O que precisamos é de um Estado que garanta aquelas que são as bases de uma sociedade em que haja acesso ao que é fundamental. Falamos de educação, falamos de saúde, falamos de transportes, em que com ou sem concessão deve haver serviço e muitas vezes parte do valor dessa concessão tem que ser suportada pelo Estado em algumas zonas remotas, mas o Estado precisa de reduzir a sua dimensão e o peso que tem em cada um de nós para que cada um dos portugueses, com as suas capacidades, a sua liberdade, a sua capacidade de trabalho, que é inegável, consigam crescer, prosperar e ter um conforto material que depois leva a que possamos atingir outros níveis de conforto. Quando falo do acesso à cultura, da preocupação com o ambiente, da preocupação com as causas ou da vontade de escrutinar o poder político e o poder judicial, não é possível nós exigirmos a uma pessoa que não sabe o que vai ter para colocar na mesa dos seus filhos à noite, ou que não sabe como é que vai pagar a renda de casa, que tenha esse tipo de preocupações. E isso, para mim, é um fator em que só a prosperidade material pode servir de base a que essas preocupações apareçam no futuro. Eu concordo e, se me permitires, vou transitar daqui para o meu Vamos Lá Ver, porque eu acho que está intrinsecamente ligado. Vamos lá ver. E no meu Vamos Lá Ver de hoje eu quero trazer precisamente o tópico da falta de propostas reformistas que eu vejo noutros partidos. Eu vejo partidos a lutarem pelo direito ou pela possibilidade de serem o Bepantene de cada português. Já agora, Bepantene, se quiserem colaborar, entrem em contacto. Porque, independentemente da dor, há aqui uma pomadazinha, metes e está sarado. Não há partidos, para mim, ao meu ver, à exceção da Iniciativa Liberal, que tenha coragem de realmente pensar o país. Existe aqui um INEM que vai acudir a quem grita mais, vão atrás de todos os focos, acabando por não resolver nada. Nós temos no orçamento adjudicados a diversos ministérios que não foram executados. Nós estamos a correr atrás do PRR agora porque estamos atrasados e corremos o risco de ficar sem dinheiro. Não existem propostas estruturadas, pensadas, que realmente possibilitem sair deste ciclo vicioso, deste socialismo perneta. Nós temos uma situação crítica com as águas. Nós temos o Algarve numa seca extrema, não existe um plano estruturado para redistribuir a água. Porquê? Porque isso não dá votos. Porque isso são medidas que são demoradas, porque se calhar em 4 anos não é possível apresentar aqui e ir cortar a fitinha, e isso não converte votos rápido. O que converte votos rápido é um subsídio de 20 euros, é um aumento de 2%. São essas medidas
imediatas, curtas, mas de curta visão, Não mudou nada. que não mudam nada e que continuam a deixar o país manco. Eu acho que nós, neste momento, estamos órfãos de medidas pensadas, estruturadas, que realmente consigam pegar no volante e começar a alinhar a direção àquilo que já vimos Portugal ser, muitas vezes. Sem dúvida, e essa questão, por exemplo, que falas da questão da gestão hídrica do Algarve, agora parece que há uma pressa muito grande para adjudicar ou para lançar o concurso da possível central de descentralização. A grande questão que se coloca aqui é que, então porquê é que não se fez antes? Vai Exato. outra vez lançar-se um concurso e andamos nisto há anos. É uma forma de, por exemplo, no Algarve, criar mais prosperidade económica e menos necessidade do voucher dos 5 € e dos 20 € e Nós tivemos voucher para o combustível, tivemos o voucher IVA, tivemos voucher para os livros, temos o voucher para as pousadas. Nós vivemos à base de vouchers, nós somos uma instituição de solidariedade que dá um pãozinho, mas que não dá a oportunidade sim, de sair da nem situação. quer que ninguém consiga criar uma padaria, porque senão depois deixavam de precisar do pão do Exatamente. Estado. E eu vou linkar isto com o meu Vamos Lá Ver, que é o artigo de Cavaco Silva, que se há pessoa que, apesar de idosa e que está mais calma com o passar dos anos, todos ficamos, e agora descobriu ainda por cima a leveza da ironia, que é uma coisa fantástica no artigo, mas não há ninguém que tenha a mesma capacidade de enervar o PS do que António do que Claro. Cavaco Silva. E é mesmo por isso que Cavaco Silva consegue enervar o PS. Porque o único governo reformista que Portugal tem desde a entrada. Desde a primeira Constituinte, Sim, provavelmente. provavelmente desde a primeira Constituinte, que é efetivamente um momento de mudança para o país. Mas desde a primeira Constituinte, provavelmente o único governo reformista é o Cavaco Silva. Depois podemos concordar se era mais uma autoestrada ou se era mais uma estação de comboio, se a alteração do modelo das pensões com o 13º e com o 14º mês fazia sentido, não fazia, se a abertura do espaço da comunicação social aos privados era para ser feito, não era para ser feito. Podemos questionar E podemos houve discutir. erros também cometidos. Não, mas podemos questionar Sim. e podemos discutir se devia ser mais por ali ou devia ser. Mas fez alguma coisa. António Costa deixa um legado de 8 anos no país em que não se fez nada de estruturante, não houve nada que mudasse no país. Houve anúncios, houve PowerPoints, houve vouchers, houve o habituem-se, houve a arrogância, houve a falta de respeito, houve casos, houve buscas, houve tudo, mas não houve uma única visão que permitisse mudar o país. E não é possível nós querermos resultados diferentes, querermos criar uma sociedade próspera, queremos que Portugal possa deixar, que seria o maior legado que poderíamos deixar aos nossos filhos, é que Portugal deixasse de ser um país da Europa da coesão e passasse a ser um país que contribuísse para a coesão de outros países europeus. Mas não foi nada feito nesse sentido e há um cansaço e há um baixar de ombros por parte dos portugueses, porque a esperança também se consome quando não se faz nada. Sem dúvida, e lá está, eu acho extremamente hipócrita quando o PS neste momento vem-se defender, dizendo que o Cavaco tinha os fundos europeus e por isso, obviamente, que ele fez, mas que o SNS não é mérito dele, é mérito dos médicos e enfermeiros. Claro que é, mas o António Costa estava numa situação semelhante, tinha uma data de fundos, tínhamos a bazuca, não se falava de outra coisa há 2 anos atrás, do que senão da bazuca. Em função da percentagem do PIB, este governo, em 8 anos, recebeu mais fundos do que 8 anos do governo. Temos mais funcionários públicos, portanto, eu acho que é extremamente hipócrita dizer que na altura não era o mérito do Cavaco Silva, na altura era mérito dos fundos europeus, dos funcionários, e agora, na convenção que houve do PS, na última, o António Costa vir a fazer um resumo do trabalho dele com sensação de dever cumprido, imputando basicamente a responsabilidade e o louvor de tudo o que aconteceu no país, de positivo, a ele. E de negativo às circunstâncias. Típica hipocrisia do PS, infelizmente. Sim, é o que é. E depois, nós conseguimos ver que por causa disso, e que também um outro assunto que tem andado aqui a ser muito falado,
os protestos, por exemplo, das polícias. Antes disso tínhamos os médicos em greve, antes disso tínhamos os enfermeiros, antes disso tínhamos a função pública, antes disso tínhamos os juízes. Vamos de manifestação em manifestação, vamos de protesto em protesto. Tentar pôr um penso rápido. Tentar pôr um penso rápido em tudo. Sim. Não dá. Não existe coesão territorial neste país, não existe aqui um incentivo à descentralização. Nós conduzimos todo o país para assuntos do dia-a-dia sem pensar as coisas bem. E para o uso dos fundos europeus para ir, não para produzir carne, mas para ir servir nos almoços. Precisamos de voltar a ter um governo reformista. Portugal precisa mesmo disso. Bem, para o meu... Isto é uma vergonha desta semana. Uma palavra, vergonha! Trago uma daquelas caixinhas de notícia muito curta que o Correio da Manhã fez referência na edição de ontem ou de quinta-feira, já não me recordo, que é os grandes apaixonados da escola pública do Partido Socialista, Alexandre Leitão e Pedro Nuno Santos, terem os seus filhos em colégios privados. Miguel Costa Matos, que também sabemos, é um grande defensor da escola pública, nunca pôs os pés em nenhuma. E não tem a ver com a possibilidade destes senhores poderem escolher onde é que colocam os seus filhos. Eu tenho os meus filhos num colégio privado também. Ponto. Faço já aqui este disclosure para não haver depois a questão do ele fala dos outros. Não, eu também tenho. Mas a questão é que eu tenho e gostava que os outros pudessem escolher onde têm os filhos deles. A diferença que eu tenho para esta visão da liberdade de escolha relativamente à escola em questão os meus filhos é aquela que eu quero relativamente aos filhos dos outros. E é aquilo que Pedro Nuno Santos, Alexandre Leitão, Miguel Costa Matos e por aí fora não querem, e não é porque achem que a escola pública é melhor para os filhos dos outros, não. É porque eles acham que a liberdade de escolha é boa para os filhos deles e seria boa para os filhos dos outros. Mas isso retirar-lhes uma vantagem competitiva à partida. Essa é que é a grande diferença. E não querem que os filhos deles tenham que partilhar o espaço escolar com o filho de uma peixeira ou de um trolho. Verdade. E do meu lado, isto é uma vergonha desta semana, eu trago o assunto do TGV, que por si só não é uma vergonha, mas toda a gestão, e aqui referindo também a entrevista que aconteceu entre o Bernardo Ferrão e o Pedro Nuno Santos, em que o Pedro Nuno Santos diz que gosta muito de andar de comboio, mas infelizmente não anda. Há quanto tempo é que não anda de comboio? Já há algum tempo, é verdade. Há algum tempo. Infelizmente, porque eu gosto muito E sabe quanto é que custa um bilhete de comboio intercidades Lisboa-Porto? Eu já tive uma dessas. Eu posso dizer, é porque o preço é absurdo. O Intercidades custa 25 euros Lisboa-Porto. O Intercidades pode custar 25 euros. O Alfa Pendular pode custar quase 34 euros. Isto faz sentido quando, por exemplo, há um serviço de autocarro que é o Flixbus Porto-Lisboa, privado, que pode custar até 10 euros. Faz sentido esta variação de preços, esta diferença de preços? É porque os comboios foram a sua tutela. Na ligação Lisboa-Porto, onde esses autocarros têm mais sucesso, mas também na ligação ao Algarve, mas nomeadamente na ligação entre Lisboa e Porto, a única coisa que eu posso dizer é que os comboios estão lotados. Não há espaço nem para mais comboios, nem há mais lotação. Nós temos os nossos comboios. Se calhar são poucos, não é? Não sabe quanto é que custa um bilhete, mas promete depois um bilhete de TGV Lisboa-Porto a 25 euros. Toda esta pressa agora de fechar rápido o TGV, com o troço Lisboa-Porto, com contas de uso que depois impactam outras contas com o aeroporto, que foram tiradas não sei de onde, e que não se entende o propósito porque este trouxe ser o primeiro, quando na altura, quando se falava em 2016 do TGV, falava-se primariamente de ligação à Europa, ou seja, mais uma vez, uma medida rápida de aproveitar dinheiro sem conhecimento do que é que eles estão a aprovar, sem andarem em comboio, sem usarem aqui os recursos. Sobretudo, sem haver contas que batam certo, porque se tu fazes um comboio, um TGV Lisboa-Porto, retiras utilizadores do aeroporto, mas fazes um aeroporto que seja de fácil utilização, retiras utilizadores ao TGV. Porquê 25 euros? Porque não 15. André Ventura é capaz de vir com bilhetes a 7,5 euros. Exato. E tudo isto é uma confusão e as contas não batem certo. Depois ainda depende da localização do novo aeroporto, porque depois ainda temos que ter a ligação do TGV ao novo aeroporto.
Ou seja, mais uma vez, não foi pensado. Temos aqui um troço bonito, Lisboa-Porto, viagens são populares, portanto vamos disputar esse dinheiro aqui. Eu não sei quanto é que o bilhete custa agora, nem tenho noção de que o Flixbus, por exemplo, oferece um bilhete de 7,99, mas pronto, vamos fazer isto, está feito, mais uma vitória socialista, mais uma cruzinha que nós podemos meter em como cumprimos, fizemos, estivemos cá. Completamente hipócrita e sem planeamento e sem justificação. Eu duvido mesmo muito que tenham feito boas contas de tentar perceber e tentar justificar porque de avançarem exatamente para este troço, como é que isto vai impactar os outros assuntos. Fizeram. Pode dar certo, pode dar errado, e nós no futuro estaremos cá para ver, espero eu. A questão não é essa, a questão é que, mais uma vez, uma tentativa de fazer rápido, sem estrutura e sem pensar e sem planeamento. Falta de programação. No Liberais à Margem temos programação e até 10 de março vamos ouvindo, porque temos aí umas eleições legislativas em que é preciso efetivamente iniciar a reforma de um país. Para a próxima semana, contem connosco numa edição especial insular, porque vamos estar os dois no Faial a ajudar a El Açores para aquilo que são as eleições regionais. Até para a semana. Muito obrigada. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, TikTok, Instagram e Spotify.